por diversas oportunidades, governador do estado do Paraná, deputado estadual e federal, e agora pleiteando mais uma vez, já que em 1989 também pleiteou dentro do partido ao qual ele pertencia, e agora, efetivamente, quase que consolidada já a candidatura à presidência da República. Álvaro Dias, senador, é um prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigado. O senhor fala do Vale do Paraíba até a zona leste da capital pelo 101,5. Muito obrigado, Ail, uma boa noite a todos, uma alegria estar aqui e falar com os paulistas, né, ao lado da Renata Abreu, a presidente nacional do Podemos, e falar um pouco sobre o Brasil, conversar um pouco sobre os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas angústias, né? E também a nossa fé, a nossa esperança, que nos dá coragem de lutar para que o Brasil mude para melhor. E essa é a grande expectativa da nação nesta eleição, que será fundamental para o nosso futuro. Agora, senador, vamos analisar esse momento político que o país passa. O senhor, como senador, como também um dos responsáveis por legislar a favor da população brasileira, como o senhor enxerga esse momento, um clamor da população por melhoras, por mudanças trabalhistas, previdenciárias, tributárias, e na contrapartida de tudo isso a gente vê parte do Congresso indo contra os desejos, os anseios da população por melhoras de fato, inclusive em alguns pontos importantíssimos. Nós estamos vivendo uma tragédia histórica e que promoveu uma crise também histórica. Sem dúvida, a maior recessão dos últimos 50 anos, o maior desemprego dos últimos 25 anos, a maior corrupção da história do Brasil. Uma corrupção de tal porte, de tal dimensão, que surpreendeu o mundo. O Brasil hoje tem um nome sujo internacionalmente em razão dos escândalos que se sucederam e que somaram bilhões de reais de prejuízos, a ponto de nos levar a concluir que esses ladrões do dinheiro público, muito mais do que ladrões, são assassinos, porque brasileiros morrem vítimas deste assalto, já que não há recursos para atender a área de saúde pública, já que não há recursos para atender o setor de segurança pública. A violência cresceu de forma avassaladora nos últimos tempos no país. Há um retrocesso na educação que é essencial para o futuro desta nação. Portanto, nós estamos vivendo um momento tão importante para o futuro do Brasil que as pessoas de bem, as pessoas decentes, as pessoas lúcidas não podem se furtar a participar politicamente. Aliás, o Papa Francisco, vendo a imagem da Santa, eu me lembro do Papa Francisco, ele disse recentemente que é dever do cristão envolver-se com a política. Mais agora do que nunca, porque se nós formos infelizes na escolha deste ano do presidente da República, certamente o país continuará sangrando, como vem sangrando, e a população continuará sofrendo. Portanto, é importante essa participação. Baseado nisso, agora há pouco, o senador da República, colega do senhor e ex-presidente da República, disse que também vai concorrer. Fernando Collor afirmou agora há pouco de que também é candidato à presidência da República. Mas ele tem que concorrer antes numa empreitada trágica no Supremo Tribunal Federal, né? É evidente que esse lançamento de candidatura acompanha essa estratégia adotada pelo PT de lançar o presidente Lula na iminência de uma condenação em segundo grau que o levará à cadeia e não às urnas, né? Então nós estamos vivendo um momento de tragédia política, que há políticos que são achincalhados nas ruas, nos restaurantes, nos aeroportos, não podem sair sem esse achincalhe, porque a população está revoltada, e alguns deles ainda ousam afirmar que serão candidatos. O principal, que foi considerado o chefe da organização criminosa, é o ex-presidente Lula, que está prestes a ser condenado em segunda instância.
Baseado nisso, no dia 24 nós teremos um momento histórico para o país nesse julgamento em Porto Alegre. E nesse caso, senador, com relação ao dia 24 especificamente, o que esperar do posicionamento do Partido dos Trabalhadores, o que está acontecendo com relação aos demais partidos e principalmente as ameaças que vem sofrendo, ameaças que já foram contestadas pelo Partido dos Trabalhadores, dos juízes desembargadores que estarão nesse julgamento no dia 24. Olha, é uma insanidade o que alguns petistas, né, nesse momento, apregoam. Essa tentativa de pressionar o Poder Judiciário para evitar a condenação do presidente Lula. Essa ameaça constante que se faz de levar pessoas ao Rio Grande do Sul para protestarem contra o julgamento. Deveriam olhar de frente pessoas que estão jogadas nas calçadas das cidades, sem sonhos e sem esperança. Pessoas que estão amontoadas em corredores de hospitais sem atendimento, doentes abandonados, ou pessoas que são vítimas da violência nas grandes e nas pequenas cidades do país, como consequência do assalto que praticaram contra o povo brasileiro. Esse saque que se praticou no Brasil, os cofres públicos foram saqueados por uma organização criminosa. E aos que ousam ainda protestar contra a justiça e defender os saqueadores. E o que é pior, defender o líder dos que saquearam o Brasil nos últimos anos. Isto é deplorável, isto é repugnante, isso causa asco, isto chega a dar nojo ao ver essas pessoas querendo motivar brasileiros a irem a Porto Alegre para protestarem contra o julgamento. Senador, o nosso tempo é curto, o nosso horário vai até às 19, até porque nós temos aí a tradicional Voz do Brasil. Voz do Brasil. Por conta disso, nós vamos daqui a pouquinho encerrarmos aqui pela rádio, continuaremos pelo portal do Diário do Suzano e a íntegra dessa entrevista vai amanhã aí dentro da programação jornalística da SP Rio em 101,5. Mas antes eu gostaria que o senhor falasse, dentro ainda do jornal, dentro do De Carona na Conversa, a respeito da PEC do foro privilegiado. Pois não, é importante esse assunto, né? Uma proposta que acaba com o foro privilegiado. Nós aprovamos no Senado, é de minha autoria, de 2013, está na Câmara desde maio, aguardando deliberação. Certamente a Renata Abreu será uma combatente a favor da aprovação dessa proposta a partir de fevereiro. O fim do foro privilegiado certamente consolidará essa nova etapa da justiça brasileira. Se nós acabarmos com o foro privilegiado, poderemos afirmar que está nascendo uma nova justiça no Brasil, onde todos são iguais perante a lei. O foro privilegiado é uma excrescência que privilegia autoridades. São mais de 54 mil autoridades protegidas por esse guarda-chuva da imoralidade, que é o paraíso da impunidade. O Supremo Tribunal Federal não julga e não tem condições, é humanamente impossível para 11 juízes, magistrados, ministros do Supremo, julgarem tantas ações criminais que envolvem autoridades no país. Então, o que vale é a prescrição, o que ocorre é a prescrição e a impunidade prevalece sobre a justiça. É fundamental a aprovação desta matéria. Maravilha. Só lembrando, nós estamos recebendo o senador da República pelo Paraná, Álvaro Dias, é o nosso convidado aqui no De Carona na Conversa. Nós vamos retornar aos estúdios. Senador, eu gostaria que o senhor agradecesse aí aos ouvintes da SP Rio em 101,5, neste final de tarde ao vivo, porque nós continuaremos um pouco mais pelo portal do Jornal Diário do Suzano e também essa parte do portal nós estaremos levando na íntegra amanhã dentro da programação jornalística da SP Rio. Muito obrigado aí, obrigado a você e um grande abraço aos nossos ouvintes, né? Dizer que estamos acreditando que é possível sim tirar o país desse buraco em que se encontra e reabilitar as esperanças do povo brasileiro em uma grande nação. Rodrigo, nós voltamos com você aí nos estúdios da SP Rio em 101,5
E a você que nos acompanha pelo Facebook do Diário de Suzano, nós continuaremos com o senador Álvaro Dias aqui por mais alguns instantes, lembrando que o pessoal de Poá está nos aguardando. Rodrigo, é contigo aí nos estúdios. Um grande abraço. E a você que nos acompanha pelo Facebook. Continuaremos com o senador Álvaro Dias aqui por mais alguns instantes, lembrando que o pessoal de Poá está nos aguardando. É contigo aí nos estúdios. Um grande abraço. Bem, agora nós continuamos direto aqui de Suzano, para o portal do Jornal Diário de Suzano, diariamente nas bancas para vocês aí, com o senador Álvaro Dias. Tem algumas perguntas a mais para a gente concluir, lembrando que o senador tem um compromisso do Podemos lá em Poá, daqui a pouquinho. Não vou deixar mais o senador atrasar, porque assim como eu não gosto, também lá o pessoal de Poá não gosta. Então eu tenho só mais algumas perguntas rápidas aqui, senador, para a gente poder seguir. Por que, e aí o senhor que acompanha como senador, e a responsabilidade dos legisladores, por que é que cada vez mais a União empurra o ônus para os estados e municípios e de forma alguma ela quer diminuir os seus bônus? Ou seja, sempre mais impostos, mais cobrança, tem aumento da gasolina e aumento de tantos impostos e arrecadação, quer arrecadar cada vez mais e repassar cada vez menos, principalmente a saúde e a segurança dos municípios e dos estados. Desde a Constituinte de 88, né, a União vai repassando encargos aos municípios e não repassa proporcionalmente recursos para atender as novas demandas que surgem. E isso vai sacrificando municípios e estados brasileiros. O que é necessário é uma reforma do sistema federativo. Hoje, 56% do total da arrecadação fica nos cofres da União. São recursos oriundos das contribuições sociais, que não são essas contribuições sociais partilhadas para a constituição do Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. Ficam esses recursos integralmente nos cofres da União. E os restantes 44% são distribuídos entre União, de novo, Estados e municípios. Portanto, é uma distribuição injusta e nós temos que promover uma reforma desse sistema distributivo. O chamado sistema federativo está esgarçado, está promovendo esse desequilíbrio entre os entes federativos. Por isso, deve ser um compromisso e mudança real a acontecer a partir de 2019. E qual é a preocupação do senador e também do que a gente vem observando aí na mídia nacional com relação à proteção a essa figura criada da Lava Jato, que é de tamanha importância, seja ela para que lado ela vai atingir, partido que ela vai atingir ou governante que ela vai atingir, mas a população de um modo geral precisa do fortalecimento da Polícia Federal para que a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade e que se investigue realmente aqueles que devam para o Estado, para o município ou para o país de um modo geral. Exatamente. A independência da Polícia Federal é essencial. Para um país sério, é fundamental a independência da Polícia Federal. E, sobretudo, depois desse espetáculo grotesco de corrupção que nós assistimos em razão dos últimos governos no país. A Polícia Federal é uma instituição acreditada hoje. Sem dúvida, talvez a instituição de maior prestígio no Brasil hoje, em razão do trabalho que realizou à frente da Operação Lava Jato, juntamente com o Ministério Público e o juiz Sérgio Moro, especialmente. Portanto, nós temos que assumir o compromisso com os brasileiros de que a Polícia Federal haverá de ser uma instituição cada vez mais autônoma e mais independente, com um orçamento próprio, inclusive, para valorizar a investigação, a fim de preparar o estágio necessário com a coleta das provas materiais e documentais que favorecerão ao Ministério Público para a efetivação das denúncias, sobretudo que alcançam autoridades públicas no país, já que esse é o desejo de todo o povo brasileiro. Essa mudança nessas instituições está ocorrendo, na Polícia Federal e no Ministério Público,
em parte da Justiça também, não chegou ainda ao Supremo Tribunal Federal, e precisa chegar à política, né? Porque essa é uma exigência coletiva. O povo brasileiro quer a mudança do comportamento, da prática política, da cultura política, para que nós possamos realmente iniciar no país um novo tempo, recolocando o Brasil nos trilhos do progresso e do desenvolvimento. Sem competência e sem honestidade, sem administração eficaz, não se recolocará tão cedo o Brasil, retirando deste enorme buraco aberto pela corrupção, para colocar novamente no caminho do futuro com prosperidade e desenvolvimento. O senhor já esteve em grandes siglas partidárias, que tem uma estrutura nacional que atinge aí quase todos os mais de 8.000 municípios do país. Agora eu pergunto para o senhor está indo para um partido recém-criado. Como é que o senhor espera alavancar a campanha do senhor para estar disputando hoje, no caso, até a resolução do próximo dia 24, não sabemos como está ou como vai ficar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e com Bolsonaro na briga, inclusive com o próprio governador do estado de São Paulo também trabalhando para tentar chegar lá. Como é que o senhor espera alavancar a candidatura do senhor para disputar em condições de igualdade? Eu creio que o fato de estar num partido em organização é um movimento, seja um fato positivo e não negativo, porque a população está rejeitando essas siglas tradicionais, né? As siglas das grandes estruturas. A Operação Lava Jato denominou os principais partidos no país de organizações criminosas, de lavanderia de dinheiro sujo. E o povo brasileiro condena essas siglas. Por isso, estar num movimento como o Podemos, respirando o ar oxigenado da ética, nos faz bem e eu creio que também sensibiliza o próprio eleitor brasileiro. Entre a grande estrutura, a estrutura viciada, a estrutura corrompida, a estrutura poluída pela imoralidade, e um movimento novo que surge, buscando o futuro, pregando a coesão nacional e apontando um rumo para o país, eu imagino que o eleitor fará essa opção. Não importam as grandes estruturas, não importam as grandes alianças, as coligações enormes que se fizeram ao longo dos últimos anos e que garantiram a eleição dos últimos presidentes. Porque essas alianças fracassaram. Essas alianças são responsáveis pelo fracasso que leva o país a esta crise. E o povo brasileiro vai repudiar o fracasso. Com toda segurança, nós afirmamos isso. Estamos confiantes na inteligência das pessoas, de que haverão de fazer a sua escolha comparando não apenas propostas. As propostas são importantes, sim. Mas mais importante do que as propostas é comparar trajetória. Quem tem experiência administrativa, quem não tem experiência administrativa. A população, através da pesquisa da Datafolha, diz que é prioridade experiência administrativa e passado limpo. É uma demonstração de sabedoria da população. Então, isto será considerado, muito mais do que as estruturas, será considerado se há experiência administrativa e se o passado é limpo, para que o eleitor possa julgar e escolher acertadamente. E baseado nisso e também nas novas tecnologias, o senhor é um dos políticos nacionais que conseguem atingir a população também através das redes sociais. O senhor tem um bom número de seguidores, acima da média de alguns companheiros lá. Esse trabalho que o senhor faz, o senhor acredita que conseguirá atingir, principalmente, os rincões mais distantes, norte e nordeste do país, onde o senhor não tem um trabalho mais forte, sudeste e sul, onde o senhor tem um trabalho mais forte, acredito que seja mais fácil. Mas norte e nordeste do país, como chegar à população do país no norte e no nordeste? A tecnologia, a informática, a velocidade da informação nos permite viver um outro tempo. E acho que isso facilitará a tarefa de levar a mensagem a todos os brasileiros. As redes sociais são importantes. O rádio é muito importante.
E nós imaginamos que essa eleição será tão valorizada pela mídia nacional que nós teremos mais debates, teremos mais entrevistas, o noticiário será constante sobre as candidaturas. Será um momento cívico da maior importância para o futuro do país e os veículos de comunicação não ignorarão essa importância. Por isso, eu imagino que nós poderemos chegar, sim, a todos os rincões desse país, um país continente, um país enorme, né, com diferenças regionais incríveis, né, e diferenças sociais ainda mais alarmantes. Nós chegaremos a todos os rincões e a todos os brasileiros para transmitir a nossa fé, a nossa esperança no futuro do Brasil. Duas últimas perguntas para não atrapalhar o senhor e não atrasar ainda mais. Vamos lá. Nós estamos em duas regiões importantíssimas para o Estado e também para o país. No maior cinturão verde de São Paulo, que é a região do Alto Tietê. E no maior polo tecnológico do país, que é São José dos Campos. Vamos lá. No campo da agricultura, quais serão as principais ações? O que é que o senhor pensa? O senhor que vem de um estado que também, tradicionalmente, está ligado à agricultura. E no campo tecnológico, como o senhor enxerga essa fusão da Embraer e essa possível transferência de tecnologia e venda da Embraer? Olha, em relação à agricultura, nossos governantes são muito urbanos e, por isso, não valorizam o campo como a alavancagem, a força motora mais importante para o desenvolvimento econômico do país. Se nós tivermos um superávit na balança comercial nos últimos 25 anos, devemos ao agronegócio. Os demais setores ofereceram um déficit na balança comercial de ao redor de 500 bilhões de reais. O agronegócio obteve um superávit de 900 bilhões de reais. Por isso nós tivemos o superávit de mais de 300 bilhões de dólares. Isso graças à agricultura. E nós teremos décadas de prosperidade pela frente se nós valorizarmos a agricultura. A agricultura já começa a inverter o processo migratório, porque as cidades do interior já estão proporcionalmente crescendo mais do que as capitais. Isso se deve ao agronegócio. Se nós estimularmos a agricultura, certamente nós estimularemos também essa inversão da migração. Ao invés do interior ir para a capital começará a ir para o interior. Isso é fundamental para a localização geográfica dos habitantes do país. E como fazer isso? Obviamente estimulando a lei porteira. O Brasil é competitivo no campo, a agricultura avança inclusive tecnologicamente, não é? Mas aquela parte que pertence ao governo não tem sido realizada a contento. Então, as estradas estão esburacadas, estradas não pavimentadas, o escoamento da produção é difícil, nós perdemos cerca de 30%. Aliás, 30% do custo da produção se deve ao transporte no país. Não há ferrovias suficientes. Então, é preciso investir em infraestrutura. E como é possível fazer isso? Logística, armazenagem. Os agricultores muitas vezes vendem na baixa porque não tem onde guardar os produtos que colhem. Então, há que se adotar um programa de estímulo à armazenagem para que os próprios produtores rurais armazenem os seus produtos na sua propriedade. Quem sabe uma linha de crédito, facilitando a construção de armazéns na propriedade rural, os próprios produtores fariam isso. Desde que eu fui governador, já são 26 anos passados, não é? Se fala num programa de armazenagem no país, para resolver um dos graves problemas da agricultura. Então, é evidente que tem que se priorizar a agricultura. E nós temos ainda 40% da área agricultável do Brasil não aproveitada. Podemos aproveitá-la, sem depredar o meio ambiente. E com isso a economia nacional vai crescer. É preciso que um presidente da República negocie com países do primeiro mundo a eliminação dessas barreiras alfandegárias e não alfandegárias que dificultam as nossas exportações. Eu creio que esta é uma tarefa para um presidente com credibilidade e com capacidade de negociação.
provando aos países ricos do primeiro mundo que não é inteligente você sufocar a economia de países emergentes como o nosso. Se nós pudermos exportar com maior facilidade, certamente a agricultura será mais rica e o Brasil será mais próspero. Esse é um trabalho para o próximo presidente da República. E sobre a questão da Embraer? Bem, é evidente que nós temos que privatizar empresas públicas que não integrem setores estratégicos, estimular a iniciativa privada. Acho que o governo tem que intervir o menos possível. Só em alguns setores estratégicos o governo não pode abrir mão. Hoje nós temos 149 empresas públicas federais. 30% delas foram criadas durante os governos do PT, como cabide de emprego, para alimentar esse projeto de poder. Não um projeto de nação, um projeto de poder, à custa do sacrifício nacional. Pois bem, nós não podemos privatizar, é claro, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que são também forças motoras do desenvolvimento, são indispensáveis para a promoção do desenvolvimento nacional. Nós já somos refém do sistema financeiro. Imagine se nós privatizarmos instituições como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. A Petrobras, por exemplo, não compactua com a tese de que devemos privatizar a Petrobras. Esse é um patrimônio do povo brasileiro. Foi roubado, foi assaltado, retiraram das mãos dos brasileiros e entregaram nas mãos dos barões da corrupção. Nós temos que devolver a Petrobras aos brasileiros. A privatização da Petrobras significaria a sua estatização com outro idioma. Porque certamente uma estatal da China ou uma estatal da Noruega haveria de levar melhor nesse leilão, adquirindo a Petrobras. E nós estaríamos transferindo para outros países a riqueza da energia maior. Ou seja, nós estaremos transferindo potencialidades extraordinárias de lucro, porque a Petrobras é uma empresa extremamente lucrativa. E ela tem que ser lucrativa nas mãos do povo brasileiro, e não na mão ou nas mãos de outros países, de empresas estatais de outros países, ou de fundos de investimentos de outros países. Ela tem que ser nossa. A Petrobras tem que gerar riqueza para os brasileiros. E é isso que tem que ser preservado. Se assaltaram, se depredaram, se saquearam a Petrobras, não é por isso que nós vamos entregá-la a outros povos, a outros países. Ela diz respeito, inclusive, à soberania nacional. É uma questão até de segurança nacional preservar esse setor estratégico de energia em mãos brasileiras. Mas eu vou voltar a perguntar, talvez o senador tenha fugido da questão da Embraer, senador. É uma questão de segurança nacional também, a tecnologia militar da Embraer, que a empresa norte-americana que acabou se fundindo no campo da aviação apenas, também tem interesse. E aí, como tratar essa questão? É no mesmo campo estratégico, que diz respeito à segurança nacional e à soberania nacional, não se entrega o comando. Você pode obter parceria estrangeira, mas o comando tem que ser nacional. Esta é a nossa posição. A Embraer diz respeito à segurança nacional, diz respeito à soberania nacional. E por essa razão não se entrega a um grupo alienígena, a um outro país. Há que se buscar, se possível, se necessário, investimentos estrangeiros, mas jamais entregar o controle acionário de uma empresa estratégica como essa. Senador, o senhor tem outro compromisso. Eu agradeço muito a presença do senhor aqui nos estúdios da NCP Rio, falando primeiramente para o 101,5 e também para o portal do Jornal Diário de Suzano. Boa sorte na empreitada, espero que o senhor consiga aí levar as informações para todo o país, do conhecimento que o senhor tem a respeito do país, e que o senhor possa aí transmitir os pensamentos e as ideias para um Brasil melhor. Porque nós como cidadãos esperamos um país melhor, esperamos que os nossos governantes possam fazer um pouco mais por nós. Muito obrigado a eu mais uma vez por essa oportunidade, uma alegria estar aqui em Suzano pela primeira vez, né? E conversar com os ouvintes e com os que nos acompanham aí pelas redes sociais. Deixar um grande abraço e manifestar a nossa confiança no futuro do país. Uma nação tão pródiga como a nossa. Deus foi generoso com esse país, né? Riquezas são
extraordinários. O que nós necessitamos é de bons governos. Com bons governos, o Brasil alçará voo na busca do seu destino. A sua vocação é a grandeza. Um abraço a todos e até outra oportunidade. Tá aí, esse foi o senador Álvaro